Olá, amigos de estudos bíblicos. Nos alegramos muito pela ótima semana que tivemos estudando a Bíblia, é claro, individualmente, e agora a gente se reúne para aprender mais. Gratos por você que está há tempos participando e pelos novos. Sejam muito bem-vindos ao estudo da Escola Dominical dessa semana. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje no Novo Testamento. Novo Testamento, e nós vamos para o primeiro livro do Novo Testamento, que é o evangelista Mateus. Então, Mateus capítulo 16. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, e vou ler alguns versículos do capítulo. E, com alegria, nós vamos pensar, refletir, analisar, principalmente nos dias atuais. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Bíblia aberta, na sua Bíblia impressa ou na virtual. Vamos ler. Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus capítulo 16, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Bíblia lida, oremos. Pai querido, como é bom a gente sentir a Tua presença real, viva em nossas vidas. O Teu Santo Espírito que habita em nós, tem produzido em nós paz, alegria, conforto e dado a nós sabedoria ao lermos a Tua palavra. O Senhor tem falado conosco todos os dias. E agora nós estamos juntos
como Escola Dominical Online, o Senhor conhece os nossos corações, nossas necessidades. Fala conosco, ó Pai, nos alimente e usa como instrumento para que possamos receber de Ti a orientação, a fim de termos uma vida agradável ao Senhor. Agradecemos por este momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Cuidado com as palavras. Ao estudar o tema, eu comecei a lembrar, a gente já tem uma estrada aí de estudos bíblicos, a recordar coisas que eu havia lido. E eu li um adágio popular que tem a ver com o nosso tema de hoje. Cuidado com as palavras. 2 olhos, 2 ouvidos. Só a boca não tem par. Olha, é até engraçado esse adágio popular. Por isso é mais prudente, olha a orientação, ver, ouvir, do que falar. Uma outra colocação que eu vi na internet há tempos e sempre vejo e me chama a atenção é esta. Cuidado com o que você fala da boca para fora. Tem gente que escuta do coração para dentro. E é claro que hoje a gente vai pensar numa pessoa, numa personagem bíblica, que tinha um pouco de dificuldade no início do seu ministério com as palavras. É o apóstolo Pedro. Eu gosto muito de Pedro, né, pela sua impetuosidade, mas Pedro no início pecava um pouco porque ele falava demais. Como a gente tem muitos amigos conhecidos que são ótimas pessoas, mas às vezes falam demais. E Simão Pedro, né, o apóstolo, ele teve um privilégio muito grande de ser chamado para fazer parte dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O nome dele é Pedro, que é do grego Petros, que significa rocha ou pedra. E algumas traduções também, algumas vezes ele é chamado de Simão ou Cefas. E ele foi chamado, né, ele era um pescador, e Jesus veio e o chamou para se tornar pescador de homens. E é claro, a característica que chama a atenção de Pedro uma personagem bíblica, um apóstolo, igual a gente como a gente. Impulsivo, corajoso, mas também sujeito a algumas falhas. E o momento marcante de Pedro, e que chama a atenção, é que ele andou sobre o mar com Jesus. E também teve uma grande transformação na sua vida. De negador que ele foi de Cristo, ele é conhecido como negou Cristo, se tornou um dos grandes líderes da igreja. E a tradição diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma. A tradição, né? Essa é uma panorâmica, né? Uma sobrevoada aí, um drone virtual aqui da vida do apóstolo Pedro. E por isso, baseados em Pedro, nós vamos refletir hoje cuidado com as palavras. E na atualidade a mesma coisa. As palavras nossas, através das redes sociais, elas potencializam. Antigamente a gente falava num círculo restrito, familiar, círculo profissional, agora é para o mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nas redes sociais, cuidado com as palavras. Por quê? Primeiro ponto importante na meditação de hoje. Pensar antes de falar. Eu gosto muito do inglês, porque em inglês a gente fala well, né? O espanhol também fala bueno, e o brasileiro não tem muito essa conjectura, mas nós temos que estar atentos aí. Pensar antes de falar. Primeiro ponto importante destacado na vida de Pedro. Pedro não pensava muito para falar, porque ele achava que ele sabia tudo. Então isso é muito sério. E a gente percebe aí nesse texto que nós lemos, quando Jesus apresenta Mateus 16, 21, texto que eu li inicialmente, Jesus apresenta que ele vai passar pela morte, ele vai ressuscitar. Pedro, o que ele faz? Junto com os apóstolos que estavam ali junto de Jesus, né? Simão Pedro, Felipe, Mateus, Tadeu, Tiago, João, Tiago e André estavam ali, ficaram assustados quando Jesus fez essa colocação aí no primeiro versículo que nós lemos. Não compreenderam muito bem os fatos, né? E é claro que os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João são importantes, porque um complementa o outro. E lá em Lucas 24, 6, 8, um anjo recordou os apóstolos. Jesus havia dito a eles que ele morreria e ressuscitaria.
É claro que no segundo versículo já percebemos o Pedrão aí em ação, achando que sabe muito. Porque as pessoas que falam demais, elas acham que sabem muita coisa. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Imagine, reprovar Jesus Cristo, Filho de Deus. Billy Graham fala uma frase fundamental. A maior obra da humanidade não é ter ido à lua, mas é um Deus ter descido do céu, encarnado em Jesus Cristo, né? E estado entre nós. E Pedro repreendendo, né? Tem compaixão, de modo algum te acontecerá. E é importante porque até que ele teve um pouco de sabedoria. Quando a gente quer falar alguma coisa para alguém, você vai à parte, não no grupo. Levou à parte, né? E sem pensar, porque o problema é esse. A pessoa não pensa antes de falar, porque ela fala demais. Pedro falava demais por causa disso. Sem pensar, ele repreendeu Jesus. Imagine, repreender Jesus. Quem fala demais sempre estraga tudo. Então, isso é sério. Então, Pedro estava muito confiante, né? Que ele tinha capacidade de ouvir a Deus. E ele começou, né? Ele começou aí a querer interromper Jesus. Como diz o Donald Arthur Carson, teólogo, ele começou. Mas veja o que aconteceu. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás! Tu és para mim pedra e tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus e sim das dos homens. O próprio Satanás estava usando Pedro ali para atrapalhar a obra de Jesus Cristo. Interessante isso, né? Uma coisa que nos chama a atenção. Jesus imediatamente o repreendeu por isso. Então, a primeira lição que nós aprendemos aí, pensar antes de falar, a primeira lição do pensar antes de falar, nós temos que, antes de expressar o ponto de vista, nós temos que pensar. Então, cuidado na relação familiar, na relação profissional, nas comunidades religiosas. Antes de fazer qualquer colocação, eu até sugiro não contar até 10, para contar até 1000, porque se não edifica, não é bom fazer colocações. E falar demais atrapalha os ambientes onde a gente vive. E às vezes a gente é até conhecido por ser tóxicos, por falarmos demais. Mas veja bem, cuidado com as palavras, a gente tem que pensar antes de falar. E aí a gente viu Pedro achava que sabia tudo. Mas interessante observar que na vida de Pedro nós vamos aprendendo a tomar cuidado com as palavras. E principalmente, o primeiro ponto, pensar antes de falar. Pedro queria ficar na montanha. Então veja bem, Pedro era impossível, ele era um líder nato, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Ele era líder nato, ele tem esse ponto a favor. Mas veja o que o texto bíblico traz para nós. Agora em Mateus, capítulo 17, o versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Havia um círculo mais íntimo ali nos apóstolos. E os levou em particular a um alto monte. Observe bem aí. Essa alta montanha, nós não sabemos qual é. As pessoas que estavam ali, ao ser retratada em Mateus, o Evangelho, sabiam o local. Ele nem fez referência. Eles conheciam o local. Talvez poderia ser o Monte Tabor, se você preferir, ou o Hermon, se você quiser, mas ninguém consegue decidir. Aí o príncipe dos pregadores ingleses, Charles Spurgeon, eu sou fã dele, ele faz essa colocação. Não tem problema. Mas veja Mateus 17, 2. Então, o Pedro teve a experiência ali naquela alto monte, naquela montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Que privilégio! Ver Jesus transfigurado, transformado ali naquele monte. E eles tiveram esse privilégio de estarem ali, naquele local, e ver a glória, ver o poder de Jesus Cristo. Observe bem que Mateus 17,3 ainda, eles estão lá no alto da montanha. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Olha que maravilha! Moisés e Elias apareceram ali naquela montanha, naquele monte. É claro que por que apareceram? Você pode perguntar, mas por que apareceram? Moisés representava a lei, né? A lei do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. E Elias, os profetas, né? Então a gente tem aí todos eles, né? Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias,
Joel, Amós, os profetas. E o que quer dizer isso? Que a revelação do Antigo Testamento, onde Jesus está apresentado ainda, não plenamente como no Novo, culmina a revelação com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, mostrando que a lei e os profetas apontam para Jesus Cristo, que realmente Ele é a revelação total de Deus. Deus revelou aos profetas no passado, mas agora a revelação plena. Não há mais está nenhuma de revelação bíblica, porque Jesus é a revelação total, plena. E o que aconteceu aí? Então veja bem o nosso Pedro, né? Que o apóstolo fala demais, fala sem pensar. Então disse Pedro a Jesus, novamente o Pedro, olha aí, ele passa por algumas, comete algumas bolas fora, como diziam aqui, por causa de não pensar antes de falar, não tinha cuidado com as palavras. Olha aí, Senhor, é um momento tão forte, eu entendo, até Pedro ali estava meio ludibriado com aquela experiência de ver o próprio Cristo, o seu poder, a sua glória ali, naquele monte ele viu a grandeza de Jesus Cristo. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estamos aqui, ó, bom estamos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para ele. Então veja bem, aí Pedro novamente, o que acontece com ele? Ele sugere a manutenção da associação dos 3, não é, Elia? Vamos ficar todos unidos, né? Moisés, o legislador, Elias, o reformador, e Jesus, o Messias. Assim o dono Arthur Carson, teólogo, coloca para nós. E as tendas aí seriam abrigos temporários, não é, de ramos, como que eram erguidos para as festas tabernáculos. Assim o teólogo França fala. Agora, o que a gente tira aí nesse momento de triste, que ele queria ficar na montanha, veja bem, ele ali pensou, ele foi egoísta. Bom estamos aqui, quer dizer, pensou neles, bom nós estamos aqui. O que seria feito pelos outros 12, pelos outros discípulos e pelo mundo inteiro, Spurgeon alerta, lembra nas suas mensagens isso, né? O que seria do mundo? Ele queria ficar ali. Então, veja bem, era o momento e ele ali se perdeu. Porque ele é impetuoso, tal, mas também porque ele falava demais, falava sem pensar. Então a gente tem que pensar antes de falar. É claro que Mateus 17:5, ainda continuando, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia. Então ali o poder de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, olha lá, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Naquele momento ali, a manifestação. E Mateus 17:6. Ouvindo-as, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Naquele momento fulgurante da história. E Mateus 17:7 ainda. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Que privilégio Pedro teve. Pedro, Tiago e João tiveram. E Pedro, né? E mais uma vez o Pedro andou falando demais lá no Monte da Transfiguração, naquele momento magistral. E Mateus 17:8 ainda. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão Jesus. Que privilégio eles tiveram. E mesmo ali naquela realidade, Pedro não pensou para falar. Falou demais, não teve cuidado com as palavras. E a gente tem uma segunda lição. A missão não é no monte, mas em todos os lugares. Deus os chamou, os 12 apóstolos, os preparou e eles transformaram o mundo. Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e deixou a sua igreja. E eles foram os instrumentos de Deus para que o evangelho chegasse até nós hoje. Então vejam bem aí, né? Se ficasse na montanha não daria para ter todo esse privilégio e alegria que a gente tem hoje. Mas vejam bem, cuidado com as palavras. E a gente, primeiro ponto aí, pensar antes de falar. E não podemos ser como Pedro, ficar sabe tudo e querer ficar na montanha, não. Mas vejam bem, o segundo ponto importante. Pedro queria ser recompensado. Olha lá. Novamente Pedro vai dar um bola fora. Olha aí, por causa de falar demais, não ter cuidado com as palavras. Agora Mateus 19:27. Então lhes falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? O que Pedro disse era verdade.
Era verdade. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Mas não foi dito assim com sabedoria, porque a pessoa que fala demais, às vezes ela fala a verdade, mas ela não sabe como falar a verdade adequadamente. Então aí dá a impressão para nós que é um aspecto egoísta e ganancioso dele. Lembramos até atualmente a teologia da prosperidade que nós vimos hoje aí, as pessoas fazem barganhas com Deus, não é? Elas batem o pé e exigem de Deus, elas dão os dízimos, é como se fosse uma troca, coisas desse nível, não é biblicamente verdadeira. Então, afinal, o que temos de perder por Jesus em comparação com o que ganhamos por meio dele? Então, ele não soube como falar, né? Porque realmente a maior riqueza que nós temos é Jesus Cristo, que nos dará a vida eterna para todo, sempre. As coisas desse mundo vão ficar por aqui, as preciosidades todas, tudo que temos ficará. O mais importante é que somos filhos de Deus, e através de Jesus Cristo. E aí Pedro foi, assim, perdeu um pouco a sua sabedoria por falar demais. Na verdade, queria ser recompensado. E em Mateus 19, 28 ainda continua. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que privilégio os apóstolos teriam nesse momento. E é claro que Mateus 19, 29 ainda. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Isso é muito importante. Deixamos tudo por Jesus e temos a segurança de uma vida eterna para todos sempre com Ele. E isso é o privilégio daqueles que o têm como seu Senhor e Salvador. É claro que aí a gente tem uma terceira lição: pensar antes de falar, não é? Pedro achava que sabia tudo, ele queria ficar na montanha, e agora Pedro queria ser recompensado. Então, ninguém compra a Deus ou faz negócio com Ele. Jamais. É tudo ofertado gratuitamente, é de graça. A salvação dada por Deus em Cristo é gratuitamente, é graça. É um favor merecido de Deus a nós. Mas vejam bem, Pedro automaticamente, por falar demais, por não ter cuidado nas palavras, na verdade, ele não pensava antes de falar, ele acabou negando Jesus Cristo, conhecido como o apóstolo que negou Jesus Cristo. E quando nós lemos isso em Mateus 26, 31, então Jesus lhe disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, profetizando, colocando diante de Deus o que iria acontecer, agora que ele iria para a morte e sacrifício e ressurreição, crucificação. Veja bem como as pessoas, no caso Pedro, já começou a estar atento. E ele continua, Mateus 26, 32. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Isso é muito especial. Jesus falou não para condenar os discípulos, mas para mostrar que ele tinha controle da situação. Deus sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida. E é muito importante a gente ter essa consciência. Ele conhece a história, desde o meu nascer até o dia que eu vou estar com Ele. E Ele tem o controle de tudo. Então, ele demonstrava que as Escrituras referiam-se ao sofrimento do Messias, e ele estava ali para cumprir as profecias do Velho Testamento, que falavam dele, que ele seria o sacrifício perfeito para a salvação da humanidade. Mas veja bem, Mateus 26, 33. Falar demais, não é? Cuidado com as palavras. O nosso Pedro veio agora, disse-lhe Pedro novamente: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Nós conhecemos muitas pessoas assim, se gabam das suas capacidades, das suas potencialidades. E olha aí Pedro agindo novamente aí, não é? Agora observe, se achando corajoso naquele momento, mas ele não tinha percepção naquele instante. Ele estava uma visão apenas humana diante da situação. Ele ainda não tinha a visão plena espiritual. E Mateus 26, 34 traz: replicou-lhe Jesus. Olha Jesus falando a Pedro: em verdade te digo que nesta mesma noite, ele já sabia ainda da situação,
Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha bem aí. Então Pedro falou demais e ali recebeu a verdade para ele, naquele momento. É claro que Mateus 6,35 ainda continua. Disse-lhe Pedro, olha ainda retrucou. Quem fala demais não pensa para falar, vai na emoção do momento. Disse-lhe Pedro, antes que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Não só Pedro, todo o colégio apostólico ali disseram a mesma coisa. Agora veja bem, Jesus sabia que Pedro iria falhar, é claro. E naquilo que considerava seu ponto forte. Ele se achava corajoso, ousado, e ele era de fato, mas observe bem, Jesus avisou que ele iria falhar nisso. E se eu tiver que morrer contigo, não te negarei. Olha a frase de Pedro, e os discípulos também. Jesus conhecia Pedro, como ele nos conhece também. Conhece Pedro melhor do que ele. E Pedro estava superestimando a si mesmo. Jesus sabia que ele estava prestes a cair. Falar demais, impetuosidade, viver aí. E é claro que não foi esse aviso que Jesus deu a ele antes da negação, suficiente para que ele não confiasse na sua própria força. Porque, na verdade, nós não vivemos a nossa própria força, nós não somos nada. Nós só nos mantemos porque temos a força de Deus em nós, Ele é a nossa capacitação, mas na dependência de Deus. Aí o escritor Adam Clarke faz questão de falar, dependência de Deus, Pedro esqueceu disso. E, por falar demais, também não teve cuidado com as palavras e ali aconteceu. Então, aí a lição que aprendemos, né? Pensar antes de falar. Olha lá, falar aquilo que se possa cumprir. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos. No círculo familiar, no círculo profissional, na igreja, nós temos que pensar muito bem o que falamos. O que falamos nós temos que viver. Estamos enfrentando problemas sérios hoje nas ditas religiões, em que as pessoas falam demais das coisas de Deus, pregam as coisas de Deus, mas não vivem o mínimo. Vivemos um momento assim muito sério do chamado farisaísmo dos tempos de Jesus, em que eles pregavam para os outros, mas eles não viviam o que pregavam. E aí é o que aconteceu com Pedro, né? Ele se achava tal e de repente, na hora H, ele negou Jesus Cristo. Mas vejam bem, e ainda mais, Pedro dormiu no Getsemane. Era um momento crucial de Jesus ali no jardim, né, em oração, se preparando para ser preso e depois crucificado, morto e ressuscitado. E era um momento especial. E veja o que diz o texto aí para nós. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Mateus 26, 37 agora. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, levou-os novamente, os mesmos que tinham ido da transfiguração, começou a entristecer-se e a angustiar, porque era um momento crucial. Ele sabia disso, ele estava ali naquele momento em oração, sendo capacitado, o seu lado humano ali, sendo capacitado por Deus para a sua natureza humana. Mateus 26, 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele levou os 3 ali, e Pedro estava junto. Jesus estava preparando Pedro para a sua missão posterior, após a sua morte. É claro que Mateus 26, 39 ainda, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, que é o que nós fazemos nas nossas orações. Nos colocamos diante de Deus e sempre dizemos, seja feita a tua vontade. E aí Jesus Cristo nos dá o exemplo. E Mateus 16, 40, e voltando para os discípulos, olha bem, Jesus volta para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, olha, referiu-se a Pedro, aquele que falava demais, o impetuoso, olha aí. Então, nem uma hora, Pedro, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo. Pedro dormiu aí nesse momento. E Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha o exemplo, o ensino para nós hoje, século 21, 2025.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos que tomar muito cuidado. Por isso nós temos que falar naquilo que vivemos e viver na dependência total do Senhor. Senão, e claramente o apóstolo São Paulo fala, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E é claro que em Mateus 26:42, tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo, veja, eu escrevi uma vida de oração, e é isso que é importantíssimo nos dias atuais, uma vida de oração. Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Isso é primordial ali na missão de Jesus Cristo. Em Mateus 26:43, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, estavam cansados. E aí, observe bem, Mateus 26:44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. 3 vezes ele volta e encontra os discípulos ali dormindo, inclusive o nosso Pedro, repetindo as mesmas palavras. Mateus 26:45 ainda. Então voltou para os discípulos e disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Não pudesse vigiar comigo nenhuma hora, então Pedro, olha aí novamente. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós temos que estar em alerta. Principalmente nós que vivemos uma vida espiritual de comunhão, lendo a Bíblia, orando, super alerta. Vigie e ore para que não caiam em tentação. Isso é muito importante. E aí, em língua portuguesa, o professor português aqui, Joani, é imperativo, né? Orai sem cessar. Observe bem aí, tal. Jesus sabia, né, que Pedro falharia. Contudo, ele encorajou Pedro à vitória, sabendo que os recursos estavam na vigilância e oração. E é hoje o que nos mantém firmes e fortes. Nós somos fracos, mas o que nos dá a força total é a dependência de Deus, a oração, a intimidade com Deus. E aí Pedro foi alertado. Mateus 26:46, termina aí esse fato. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. A lição aí que a gente aprende, né? Pensar antes de falar no primeiro ponto da meditação, vamos ser pessoas de oração. Isso é tudo para nós. E a oração nós podemos orar em todo lugar, indo ao trabalho, no trabalho mesmo, exercendo ali a atividade. Então, em todo o tempo, nós devemos ter uma vida de oração. E o próprio Jesus, nosso Senhor Salvador, teve uma vida de oração e até o fim, ele passou a vida dele em oração. É claro que cuidado com as palavras. Pensar antes de falar. Pedro achava que sabia tudo, queria ficar na montanha, queria ser recompensado, negou Jesus, dormiu no Getsemane. Mas o pior, olha o que aconteceu com Pedro. Pedro age com violência com Marco. Veja bem ainda mais. Falava demais, não é? Impetuoso, tal. E ainda no final, né, agiu com violência com Malco, que era servo do sumo sacerdote Caifás. Agora o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Agora é João, o quarto evangelho no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, quarto. Então, agora 18, 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então é extremamente insensato a violência da parte de Pedro tentar provar a sua fé através da espada, enquanto ele não podia fazê-lo com a língua. Aí o grande reformador João Calvino, que fala para nós, né? Ele não conseguiu com as palavras, então usou a espada. Isso é totalmente desnecessário. É claro que em João 18, 11, agora estamos em João, mas Jesus disse a Pedro, veja bem, sempre orientando a João, orientando a Pedro e orientando a nós, século 21, 2025. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Eu vim para cumprir a missão. Estou aqui para desempenhar o meu papel.
Estou aqui, vir aqui como ovelha para o matadouro, né? Para o sacrifício, para que a humanidade fosse perdoada diante de Deus, pagar por todos os pecados da humanidade, para dar salvação à humanidade e dar certeza de uma vida eterna, que nós temos hoje graças a Jesus Cristo. Então a ação impulsiva de Pedro, ali com essa violência, além de falar demais, tinha mais probabilidade de colocar a si mesmo e aos seus companheiros em sérios apuros do que fazer qualquer bem ao seu mestre. Isso não faria bem nenhum a Jesus. Quem fala isso é o comentarista bíblico F.F. Bruce, né, que fala, faz essa colocação, e é uma grande verdade que ele diz e nos orienta no nosso estudo de hoje. E a gente chega à lição 6, dentro do pensar antes de falar. Não se conquista respeito ou razão com violência. Então observe bem, não dá certo. De maneira nenhuma, na nossa sociedade atual, precisamos que as pessoas ouçam isso. Não se conquista respeito ou razão com violência. Violência não se leva a nada. E a gente tem visto práticas delas aí, não se consegue, só complica as situações. Então a gente vê, cuidado com as palavras, aprendendo com o apóstolo Pedro. E, na verdade, Pedro, ele não pensava antes de falar. E nós aprendemos agora, o primeiro ponto importante, pensar antes de falar. E a gente viu aí que o que leva as pessoas, como aconteceu com Pedro, a pessoa não pensa para falar, ela acha que sabe tudo, ela quer ficar na vida dela, vivendo egoisticamente ali no seu mundinho, nega Jesus pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, dorme, em vez de estar em vigilância e oração, ainda pratica violência, não é? Mas veja bem, segundo lugar, cuidado com as palavras. Primeiro ponto aí aprendemos com o apóstolo Pedro, nessa sua vivência. Primeira, pensar antes de falar. Mas o fundamental para nós agora é aprendermos com Pedro mesmo. Falar com sabedoria de Deus. Então, como diz popularmente, virou a chave a vida de Pedro, aí na gíria popular. A partir de agora é falar com sabedoria de Deus. E após a morte e ressurreição de Cristo, né, ele apareceu aos discípulos, ele teve o privilégio de ter contato com Jesus. Pedro, tu me amas? Guarda as minhas ovelhas. E ele teve a experiência ali transformadora. E é claro que ele teve algo maior ainda. Jesus Cristo falou que era para a igreja esperar em Jerusalém, que o Espírito Santo seria derramado. Porque a Trindade eterna, o Pai criou, o Filho salvou, e o Espírito Santo veio ali, no Pentecostes, há 2000 anos atrás, para regenerar o homem, para transformar o homem, para aplicar a salvação no homem, para morar em nós. Porque ele habita em nós hoje o Espírito Santo. E ali foi derramado plenamente, ali no cenáculo. Aquelas 120 pessoas que estavam ali em Atos 2 receberam o Espírito Santo de forma permanente. É tão maravilhoso, né, a promessa, né? E vós aguardai em Jerusalém, que virá o derramamento do Espírito. E aqui naquele momento, após o derramar do Espírito ali, Pedro tem uma mensagem maravilhosa. Com o poder de Deus, ele é transformado. O velho Pedro ficou para trás. O Pedro que falava demais não existe mais. Então veja bem o que aconteceu agora, né? Agora é um Pedro que realmente fala com sabedoria de Deus. Veja bem, Atos capítulo 2, versículo 14. Então nós temos evangelhos, que é a vida de Jesus. Atos é a igreja de Cristo sendo iniciada, formada ali no livro, né? A primeira parte, o livro é Pedro, e a segunda parte, o livro é Paulo. Então dá para definir o livro de Atos, PP, Pedro, Paulo. E olha aí, Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11. Olha, diferente agora. E erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Após o derramamento do Espírito Santo ali, que era a promessa de Deus. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai para as minhas palavras. Já não é mais aquele Pedro que dava a bola fora, que falava coisas que não devia, falava demais. Não, agora ele fala controlado, dirigido, guiado, com sabedoria de Deus. E olha aí, Pedro de pé, com os 11, levantou e pregou a multidão como representante de todo o grupo de apóstolos. É totalmente diferente agora.
cheio do Espírito Santo. E observe bem aí, houve uma mudança notável em Pedro. E ele demonstrou, agora sim, a coragem, a ousadia, poder e sabedoria de Deus. Uma grande cantora brasileira, chamada Raquel Novaes, ela teve um encontro, participando ali, fazendo louvor do encontro, e ela perguntou ao Reverendo Hernandes, né, que é hoje o nosso Billy Graham brasileiro, o Reverendo Hernandes aí, quanto tempo levava para preparar um sermão? O Reverendo Hernandes disse para ele, no mínimo 8 horas eu levo para preparar um sermão. Aí no caso, Pedro não teve esse tempo todo, não. O Espírito Santo ali o capacitou naquele momento ali. Ele foi, por quê? Porque ele foi preparado por Jesus. Tudo que ele passou, as experiências, as palavras demais, aquelas situações todas, ele aprendeu. Ele foi sendo forjado para a missão que ele teria após a morte e a ressurreição de Cristo. Então, aquele discurso realmente que ele estava a fazer ali era uma capacitação de Deus para ele com a sua experiência, a sua intimidade com Deus. Intimidade real, viva, face to face, direta. Que privilégio estar com o Filho de Deus. Nós vamos ter o privilégio de estar com o Filho de Deus, vê-lo em glória, não é? Glorificado, transformado. Pedro pôde vê-lo ali, vindo, né, humildemente, assumindo a forma humana, para nos dar a salvação. E hoje ele já está em glória com Jesus Cristo, na eternidade. E Atos 2,15. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. E a Jerusalém, quando viu a manifestação do Espírito Santo, eles falaram em línguas inteligíveis. Falando, e muitos povos ali estavam naquele momento ali, e ouviram nas suas próprias línguas a pregação do Evangelho, ouviram o poder de Deus nas línguas, e eram judeus que não sabiam as línguas daqueles povos que estavam ali na região. Aí, leia depois na sua Bíblia para você aprender aí em Atos, no início do livro de Atos. O comentarista Adam Clarke afirma que a maioria dos judeus piedosos, que estavam acusando, então embriagado esse povo aí, fazendo essas coisas. E ele, analisando, contando a nós, nos orientando, afirma que a maioria dos judeus piedosos ou não comia nem bebia antes da terceira hora do dia, pois esse era o horário da oração e eles só comiam depois de cumprirem os seus compromissos. Então, né? E no caso Pedro agora, veja com a sabedoria de Deus, ele vai citar Joel capítulo 2. Então veja bem, agora ele está falando com conhecimento da palavra. Não é Pedro falando, mas é a palavra de Deus sendo falada através de Pedro. Citando Joel 2, Pedro explica os estranhos eventos no Pentecostes. Então ele vai começar, nessa primeira parte, falar que Joel já havia profetizado que isso iria acontecer. Olha lá. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Atos 2,17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Atos 2,18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Atos 2,19. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Atos 2,20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2,21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então agora, veja bem, Pedro vai introduzir no seu sermão o foco. O Messias ressuscitado, Jesus de Nazaré. E ele vai colocando. Atos 2,22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2,23. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Conhecimento antecipado de Deus. Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, pessoas terríveis. Atos 2,24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E a partir de agora, no sermão, veja bem, agora o homem preparado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, ele vai usar o Salmo 16. Então, a partir de agora, ele vai usando a palavra de Deus
para falar. Salmo 16, então Pedro explica o Jesus ressuscitado, olha lá. Atos 2,25, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Atos 2,26, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou além disso. Também a minha própria carne repousará em esperança. Atos 2,27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos 2,28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Atos 2,29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Atos 2,30, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Atos 2,31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Isso é muito importante porque assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós vamos ressuscitar. É muito triste nós estarmos diante da morte de um ente querido, mas nós sabemos que assim como Cristo morreu e ressuscitou, o nosso ente querido também vai ressuscitar. Agora veja bem, Atos 2,32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Eles puderam ter o contato direto, face to face com Cristo ressuscitado, já com o corpo glorificado. Atos 2,33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. E agora ele vai citar o Salmo 110 e vai explicar esse Messias divino. Olha aí, Atos 2,34. Porque Davi não subiu aos céus, mas este mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Atos 2,35, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Atos 2,36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E a partir de agora, não é? Diante da verdade colocada diante deles, vocês mataram Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é da descendência de Davi, aquele que realmente é o Filho de Deus. E agora ele faz uma pergunta diante das pessoas presentes ali, diante da sua mensagem. Olha a pergunta que ele faz. Atos 2,37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? É a mesma pergunta que é feita hoje, século 21, 2025. Que faremos, irmãos? Olha que aí Pedro faz um convite à multidão a vir a Jesus. É a mesma coisa que eu hoje e todos aqueles que estão a falar do Senhor Jesus estão em todo o mundo, em todos os lugares, em todos os países, no Brasil, em todos os estados, em todos os municípios, estamos a falar, a convidar as pessoas para vir a Jesus. Então, Atos 2,38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ao arrependimento de coração, o Espírito Santo toca o nosso coração, transforma, e nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Recebemos o dom e a segurança, o que nos dá o dom, a certeza, a segurança de uma vida eterna é a presença do Espírito Santo em nós. Mas a partir disso nós arrependemos nossos pecados, pedimos perdão e entregamos a nossa vida a Jesus. Foi o que Pedro está alertando aquela multidão ali diante da sua mensagem. Atos 2,39. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Ele está nos chamando hoje. Essa mensagem, ela não foi por um acaso, por coincidência, mas foi por providência de Deus a todos nós ser falada hoje. E ainda Atos 2,40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, veja bem, a mesma exortação para nós hoje: salvai-vos dessa geração perversa.
E a resposta aqui, após a mensagem desse Pedro transformado, desse Pedro agora que fala com sabedoria de Deus, que é isso que nós estamos a fazer hoje também aqui com os irmãos. Olha a resposta. Atos 2:41, olha como é que termina a mensagem. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas tiveram a experiência com Jesus ali e foram transformadas. Hoje a mesma coisa é o convite feito a você, para que você tenha também a mesma transformação. Mas veja bem, cuidado com as palavras. Pensar antes de falar, e agora? Falar com sabedoria. A gente viu aí Pedro falando com sabedoria. Mas a maior ato dele prova de que o poder de Deus estava com ele, Deus o capacitava. Pedro realiza um milagre no templo. E aí nós vamos concluindo a mensagem. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9ª. Isso é Atos 3:1. Atos 3:2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Aquele homem paralítico estava ali, na sua condição de dependência de alguém que o colocasse à porta do templo. Era a única opção, esmolar no templo ou ele morreria de fome. Ele estava ali. Havia e ainda há, assim, uma forte tradição, se você estuda a cultura judaica, de dar esmolas aos pobres, especialmente os mendigos. Os judeus fazem isso. No judaísmo era considerado, esse ato do judaísmo é considerado um ato de retidão. E ali estava aquele homem sendo mantido pela sociedade na época ao ofertar esmolas para ele. Então, Atos 3:3, veja aí o momento que Pedro está entrando no templo. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava, porque era essa a realidade, porque senão ele morreria de fome. Implorava que eles dessem uma esmola. Atos 3:4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olha para nós. Atos 3:5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele achava que Pedro e João iriam dar a eles uma esmola. Atos 3:6. Pedro, porém, lhe disse, olha a colocação de Pedro agora. Não é mais aquele Pedro que nós conhecemos lá, que pensava antes de falar. Ele era agora um homem capacitado, sabedoria de Deus. Olha o que ele diz ao coxo. Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda! Então ali naquele momento o coxo é curado. Veja a capacitação desse homem, até arrepia falar isso. É emocionante para mim esse momento do apóstolo Pedro, de ver, sentir a transformação desse homem. Agora é um homem que falava com sabedoria e era usado por Deus para isso. E ali foi usado por Deus, capacitado por Deus para que naquele momento ali o mendigo fosse, o coxo fosse curado pelo poder de Deus, não pelo poder de Pedro. Pedro não tinha poder nenhum. Era o poder dado por Deus para que ele fizesse isso naquele momento ali. E Atos 3:7. E tomando pela mão direita, olha o que aconteceu aí, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha que interessante aí a descrição feita pelo evangelista Lucas, porque nós todos sabemos que Lucas escreveu o Evangelho, ele era um médico, era um pesquisador, escreveu o Evangelho e escreveu o livro de Atos. E olha aí, o Dr. George Campbell Morgan faz uma colocação pertinente em cima desse texto. Ele diz assim: talvez apenas os médicos possam compreender plenamente o significado dessas palavras. Assim, são termos peculiares e técnicos próprios da medicina. A palavra traduzida como pés aqui, ela é usada apenas por Lucas e não ocorre em nenhum outro lugar, porque na verdade ele era o único médico dos que estavam ali, dos evangelistas. Ela indica a sua capacidade de distinguir as diferentes partes do calcanhar humano. Era o médico para fazer isso. E a expressão aí, ossos do tornozelo também,
É um termo médico que se encontra em nenhum outro lugar, não tem no texto bíblico. E a expressão saltar, ele saltou ali naquele momento pelo poder de Deus, usando Pedro para a cura ali, através do Espírito Santo. A expressão saltar descreve um momento repentino de alguém que estava fora do lugar, a articulação de sua junta, não estava no lugar, porque ele era de nascença, né? Coxa de nascença. Essa é, portanto, uma descrição médica muito precisa do que aconteceu com aquele homem. Veja bem, Deus usou poderosamente o apóstolo Pedro, o transformou, o capacitou, e ali naquele momento, ali Pedro pôde ser usado por Deus poderosamente na cura daquele homem, mostrando que o poder de Deus, né, o poder de Jesus Cristo, se fazia presente através dele. E Atos 3,8, de um salto, aí olha o texto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Imagine, né? Agora não precisava mais esmolar, agora podia trabalhar, lutar, batalhar. É a transformação que Jesus faz nas nossas vidas. Ele transforma tudo, tudo. A partir do momento que Ele habita em nós, através do Espírito Santo, é outra vida. Nós somos felizes, eu sou feliz. Sou feliz. Não tem problemas, tem dificuldades, mas não. A gente tem alguém junto de nós que nos dá todo o suporte, toda a capacitação. Foi o que aconteceu com esse homem. Jesus o curou ali através de Pedro. Agora observe bem. Pedro e João o curaram, né? Ele entrou no templo andando e louvando a Deus, né? Assim que foi curado, o homem que era paralítico fez 3 coisas boas que nos chama a atenção aí no texto. Primeiro, ele juntou-se aos apóstolos. Entrou no templo com eles. Isso me chamou a atenção. Segundo, começou imediatamente a usar o que Deus lhe havia dado, andando, saltando. Imagine que maravilha! Nós só valorizamos alguma coisa quando a gente perde a capacidade de andar, a capacidade de falar, a visão. Nós não paramos para agradecer. O que acordou de manhã, tudo funcionando muito bem, não tem o que reclamar, só tem a agradecer. E aí, ó. E finalmente começou a louvar e adorar a Deus. Esse é o propósito do homem. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o principal fim nosso. Ao acordar, louvamos a Deus. Durante o dia, em todo o tempo, porque só existimos porque Deus existe. E a sua misericórdia se renova a cada manhã a nosso favor. É claro que, concluindo, o amadurecimento da missão de Pedro. Então nós conhecemos o Pedro, né? O Pedro que pensava antes de falar. Depois transformado por Jesus, cheio do Espírito Santo, o Pedro passou a ser uma pessoa que falava com sabedoria. E a prova maior está aí, na pregação que ele fez após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. E depois Deus o capacitou de poder para curar. E nós pudemos ver aí o que ele fez em relação ao coxo de nascença. Então, o amadurecimento da missão de Pedro transformou sua vida. E, concluindo, ao trocar o medo pela coragem, o apóstolo Pedro, a desesperança pela certeza da eternidade com Deus, através de Jesus Cristo. Que realmente nós possamos viver uma vida agradável a Deus. E que as nossas palavras sejam palavras que edifiquem, abençoem. Nós possamos abençoar as pessoas com as nossas palavras e sermos instrumentos de Deus com elas para auxiliar as pessoas a ter uma intimidade com Deus e a conhecer o poder de Deus através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Vamos agora então, neste momento, orar. Gratos, ó Pai, pela Escola Dominical Online da semana, porque a palavra de Deus falou profundamente a nós hoje, através da vida de Pedro. Gratos pelo apóstolo, pelas experiências e pela transformação na sua vida, e por ele ter sido instrumento de Deus ali no seu tempo, e estar até hoje falando conosco pela Tua Palavra. Guarda, ó Pai, a todos que ouviram, que o Senhor possa estar despertando, acordando-os para uma entrega total a Jesus, e ter as mesmas experiências de Pedro, serem usadas para transformar vidas, e tenham a certeza de uma vida eterna, e que possam sentir nos seus corações a presença do Espírito Santo, e estarem preparados para viver contigo para todo sempre. Agradecemos, ó Pai, pela vida que o Senhor tem dado a todos nós. Eu agradeço, ó Pai, pela vida da minha irmã Janice, que comemorou mais um ano de vida, ela tem sido instrumento nas suas mãos. A use poderosamente. Do mesmo modo, a vida de Simone Casagrande, são 2 mulheres que oram,
que fizeram aniversário, guarda a vida de Simone, acompanha, amadureça, a fortaleça, juntamente com ela toda a sua família. Nos lembramos, ó Pai, de agradecer pela Adriana. Semana passada estavam a orar, ela estava internada no hospital em Itapeva, e graças a Deus ela está de volta à sua casa, teve alta e ela está se recuperando em casa. Da mesmo modo, ó Pai, agradecemos muito pela vida do pai, do deputado Carlos Janazzi, da família Janazzi, e o seu Armando pelos 92 anos de vida. O abençoe, o dirija, e agradecemos porque ele tem o privilégio de estar conosco, ó Pai, aqui, cumprindo a sua missão. Nos lembramos, ó Pai, também da Fátima e do Albertinho, Senhor. Somos gratos pela vida desse casal, por tudo que o Senhor tem feito, tem falado a eles através da Escola Dominical Online. Todo sábado eles estão ali assistindo, participando. O Senhor tem falado ao seu coração. Guarda, juntamente com ele, com o casal, os seus filhos Betinho, Evandro e Milena. Queremos, ó Pai, interceder. O Senhor tem ouvido as nossas orações, nós agradecemos muito. Intercedemos, ó Pai, pelas famílias enlutadas. Especialmente, ó Pai, nós oramos por Sueli e o Senhor a levou para si. Esteja, ó Pai, agora confortado o seu esposo, o seu amador, os seus 3 filhos. E esteja, ó Pai, especialmente com o Bruno, cuidando da sua vida, das suas noras e netos, Senhor. Também, ó Pai, nós queremos interceder. Flávia Folkman precisa da Tua graça, do Teu poder. Está a passar por algumas necessidades, carências, problemas graves, que o Senhor esteja operando lá com poder e solucionando o problema da mulher que ora, Flávia Folkman, lá na Paraíba, Senhor. Nos lembramos, ó Pai, do cunhado da Jael, o Júnior, que está se recuperando da cirurgia, que a Tua mão possa estar tocando ali, restaurando aquela vida fisicamente e espiritualmente. Guarda, ó Pai, a Bárbara, juntamente com a sua filha, a Sofia. Abre os olhos de Sofia, opera na vida da Sofia, retira da vida de Sofia tudo aquilo que não agrada o Senhor. Oramos em nome de Jesus por isso. Queremos, ó Pai, interceder pelas famílias de Rio Bonito. Semana passada o tornado esteve em Rio Bonito e em região, e ali, ó Pai, tivemos 7 pessoas que partiram para a eternidade. Conforte o coração dessas famílias, e seja, ó Pai, cuidando das famílias de Bonito, dando a elas o que elas precisam para se restabelecer, e esteja protegendo o nosso Brasil. Hoje tomamos conhecimento que há mais 3 ciclones a chegar, tornados, esteja, ó Pai, a operar, a cuidar, a zelar do nosso país, Senhor. Guarda, ó Pai, também a dona Dirce, né? A mãe da professora Valquíria. Agradecemos pelos seus 96 anos. Cuida dela, Senhor, por ela estar com 96 anos, isso é muito bom. E agora está doentinha, que o Senhor cuide dela, restaura a sua saúde, Senhor. E nos lembramos, ó Pai, das pessoas que estão enfermas, doentes, precisando da operação Tua, através do Teu Santo Espírito, abençoando todo o tratamento da Heloína, da Mari, da Sandra da padaria, do Berto, do Eduardo Takenaca, do Alexandre e a sua cunhada Elaine, do Sidney lá de Tietê, do Sidney de Apiaí, do Marcos, irmão do Júlio ali da Igreja Presbiteriana Bela Vista. O seu irmão está resiliente aos remédios. O Senhor esteja operando ali, cuidando daquela família, Senhor, dando a ela suporte e abençoando a vida do Marcos, Senhor, e o seu tratamento. Guarda Adriano Gobato em tratamento, restaura a sua saúde física, Senhor. Nos lembramos do Márcio Martinez, recupera os seus olhos plenamente. Do Ido Xavier, Senhor, precisando da Tua graça, do Teu poder, o irmão da nossa irmã lá da mulher que ora lá em Colônia, na Alemanha, que pede por ele. Tem misericórdia do Ido, Senhor, o abençoe. E não esquecemos do neto, do Rubén Hernandes, o Pedro, seja operando, cuidando, restabelecendo a sua saúde. E agora há pouco, ó Pai, recebemos o pedido de oração da irmã Maga, Senhor, lá de Tatuí, em favor de um ancião que está lá da Congregação Cristã do Brasil, que está em Nápoles. Faleceu a sua esposa. O Senhor esteja confortando o seu coração, cuidando dele, e ela enviou a escola dominical a ele, que auxilia a passar por esse momento, que a palavra de Deus possa estar confortando aquele coração. Guarda, Senhor, o nosso país, tem misericórdia da nossa nação, os nossos estados e os municípios, e seja, Pai, nos abençoando, nos dirigindo, que a nossa vida seja um instrumento de Deus para a Tua glória. E agradecemos por esse momento e por tudo que o Senhor tem feito, operado em nossas vidas. E não esquecemos também, ó Pai,
do Hélio Gardenal, lá em Tietê, Senhor, precisando da tua graça, da sua esposa Carmen, nos lembramos agora. E enfim, ó Pai, todos que estão orando conosco agora, estão precisando que a tua graça, o teu poder, esteja sendo extensivo a todos eles. Não estão escritos no caderno, mas o Senhor sabe. Cuida, guarda, nos abençoe. E recebemos por esse momento de comunhão e oramos em nome de Jesus. Amém. E é claro, ó Pai, não vamos esquecer, e eu peço a todos, agora não deu para orar, pelo Francis Lay, que precisa de oração. Então vamos interceder nas nossas orações particulares, eu vou interceder nas minhas, pelo Francis Lay. E agora vamos cantar ao Senhor. No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver, suas mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias, o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sem antes de queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver e o brilho dos portais. Eu quero ver os pastos celestiais, a árvore da vida e o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Se antes dos queridos ao redor, e então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver mãe e estar com ela no jardim, lembrar dos diazinhos com amor. Queria